Graça e paz a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, hoje o último dessa série, chamado Discípulo Radical. Boa noite para vocês que estão aqui, né, no Zoom, ao vivo, aqui junto comigo nessa noite. E boa noite para vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, você que está aí no YouTube ou nas plataformas digitais. Muito feliz de poder te receber aqui. Dizer, né, o quanto a gente está alegre por poder encerrar mais uma série de estudos em mais um mês, e dessa vez o privilégio que a gente teve, né, de poder estudar um clássico da literatura cristã. Não sei se vocês conseguiram adquirir aí o livro, mas vale muito a pena. Esse é um clássico, todo cristão precisa ler, estudar esse livro. Em dias de tantas verdades ou meias verdades, a gente separou um mês inteiro aqui na nossa igreja para falar sobre verdades inegociáveis, coisas que a gente não negocia de jeito nenhum. Algumas dicas valiosas, vale lembrar, né? Então, abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Tenha o e-book aí em mãos, a gente disparou o e-book nos nossos grupos. Elimine as distrações. Eu, eu costumo dizer, né, que nessa próxima uma hora é bem provável que nada de ruim aconteça, nada de muito grave aconteça. Eu espero que isso seja verdade aí na sua vida. Então, elimine as distrações, separe esse tempo para você, para que Deus fale ao seu coração, e fique com a Bíblia aí sempre aberta, que a gente vai usar, tá bom? Eu quero só recapitular um pouco de tudo que a gente viveu ao longo do último mês, um panorama do que a gente tratou até aqui. Nós já falamos sobre 6 características cruciais para aquele que quer se tornar um discípulo ou uma discípula radical de Jesus. Na primeira semana, nós falamos sobre o inconformismo, a responsabilidade que um discípulo de Jesus tem de se manter conectado às demandas do mundo, ao mesmo tempo que não se conforma com o mundo. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que o mundo está falando, está fazendo, ao mesmo tempo em que a gente não se conforma com ele. É a nossa ideia, né, de diferentes e influentes. Nós nos mantemos influentes no mundo, ao mesmo tempo que somos diferentes do mundo. Na primeira semana, nós também falamos sobre a semelhança com Cristo. A responsabilidade que a gente tem de nos parecermos com Jesus, tanto no serviço dele, no amor dele e na missão que ele teve. Na segunda semana, a gente falou sobre maturidade, né? E o quanto é importante a gente não crescer só em quantidade. É lógico que uma igreja, eu posso dizer isso, e vocês também, né? A gente gosta de ver a nossa igreja crescendo. É bonito de ver pessoas chegando, quantidade de gente, agrada o nosso coração também, né? Acho que ninguém aqui fica feliz de chegar na igreja e estar vazia, né? Se você fica feliz, eu vou orar por você em nome de Jesus, mas eu fico muito feliz quando eu vejo, olha, estamos apresentando novos membros, tem gente chegando, né? Como é gostoso isso. Mas isso não é tudo. E aí a gente tratou justamente isso, né? O crescimento não pode ser só em quantidade, mas principalmente em qualidade. E aí a gente falou sobre a maturidade, né? O grande desafio que nós temos de nos mantermos crescendo, também quando a gente fala da nossa espiritualidade. E aí nesse mesmo dia a gente falou também do cuidado com a criação. A gente aprendeu que responsabilidade cristã também é responsabilidade social, porque não adianta muito a gente dizer que ama o Criador se a gente menospreza a criação, se a gente trata com desdém aquilo que ele fez, aquilo que ele colocou na nossa mão para que a gente administre, né? Então, o cuidado com a criação também revela uma característica importante aí de um discípulo radical. Na última semana, falamos sobre simplicidade, sobre o quanto a vida cristã genuína exige que a gente tenha uma vida simples. E sobre o quanto a transformação que Jesus oferece também passa pelo jeito que a gente encara as nossas finanças. Pastor, está falando então que eu não posso ter muito dinheiro? Você pode. Você pode ter o que você construir com o seu esforço, com o esforço do seu trabalho, mas essas coisas não podem ter o seu coração. Jesus nos chama para um estilo de vida simples. E por último, na última semana, falamos sobre equilíbrio. Do mesmo jeito que equilíbrio é fundamental para o crescimento saudável de uma criança, também é para o nosso crescimento como cristãos. Conseguir equilibrar todas as áreas da nossa vida
também glorifica o nome do Senhor. Então, esse aí foi um panorama de tudo que a gente falou até aqui. E hoje a gente vai falar sobre as duas últimas características de um discípulo radical. E a gente vai começar por dependência. Gente, olha que texto maravilhoso em Mateus capítulo 6, versículo 11 a 13. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Quem aí é da ADAI está bem acostumado com essas palavras, né? A oração que Jesus nos ensinou. E eu confesso para vocês que quando eu olho para o mundo, um olhar rápido para o mundo, para as novelas, para os filmes, eu não preciso assistir novela para saber que pouca coisa mudou, talvez até tenha piorado. Novela, filme, série, rede social, tudo isso vai mostrando para a gente que a gente continua vivendo numa sociedade que busca a independência. Não só busca, como propaga a independência, né? Por exemplo, e eu não quero aqui de maneira nenhuma ser polêmico, longe, mas bem longe disso, né? Mas alguns movimentos extremistas, eles pregam, por exemplo, principalmente dentro do feminismo, a independência financeira, a independência emocional, a independência intelectual, a independência física da mulher, mas não num sentido bom, no sentido de que se a mulher for dependente em qualquer âmbito da sua vida, em qualquer lugar da sua vida, se ela depende de outro para qualquer coisa, ela é fraca. Ou seja, um viés de que a dependência ela gera fraqueza para a sociedade. Esse é um exemplo. Um outro exemplo. Desde a infância, eu acho que vocês passaram por isso também, né? Todos nós somos ensinados a esperar pela maioridade. Não é? Os 18 anos. Os benditos 18 anos. Porque, de algum jeito, me enganaram. Eu não sei se enganaram vocês também, mas eu fui bem enganado. Porque eu tinha certeza que quando eu fizesse 18 anos, o Arnaldo, eu ia ter dinheiro para comprar um carro, porque eu ia tirar minha carta. Então, aos 18 anos, eu ia tirar minha carta, eu ia ter dinheiro para comprar um carro, eu ia viajar com os meus amigos, eu ia poder chegar tarde em casa e não ia dever satisfação mais para ninguém, eu ia ser independente. E foi justamente o contrário, porque eu consegui tirar minha carta, mas eu não tinha dinheiro para comprar carro, eu não tinha dinheiro para viajar, eu não tinha dinheiro para sair. Eu tive que continuar chegando em casa no horário que meu pai e minha mãe mandavam, porque eu morava na casa deles. Então, nada mudou. Mas existe essa ideia, né, de que quando eu faço 18 anos, a minha vida muda por completo. Eu me torno independente. Gente, conversa fiada, né? E a grande questão aqui, e a gente já falou disso, né, é que o evangelho, ele é contracultural. O evangelho vai contra essa cultura. Porque se a sociedade ela prega uma alegria na independência, ela prega plenitude na independência, seguir Jesus é seguir um caminho oposto, porque o evangelho vai falar sobre dependência. Porque o cristianismo não é um caminho solitário, onde eu chego sozinho, eu cresço sozinho, eu sou salvo sozinho, eu sou feliz sozinho, não. A vida cristã é uma vida em comunidade. Como no texto que a gente leu, a oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração completa de Jesus é uma oração comunitária. É uma oração que inclui outros. Jesus não podia ter nos ensinado a orar pessoalmente? Olha, quando você entrar no seu quarto, então você ora assim: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a mim o seu reino, seja feita a sua vontade. O meu pão de cada dia me dá hoje. É até estranho orar assim, né? Porque a gente vai percebendo que a dependência, ela não é opcional. Para nós que somos cristãos, a dependência ela é vital. A maturidade, o contrário do que o mundo diz, ela é conquistada na dependência. E a gente vai descobrir pelo menos duas razões
pelas quais isso acontece. A primeira delas é essa, que a dependência ela faz parte do plano de Deus. A dependência é divina. Ela faz parte do plano de Deus. E essa frase que está aí na tela de vocês define muito bem esse conceito, né? Nós viemos a esse mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção dos outros. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós. E a maior parte de nós deixará esse mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. Isso faz parte do plano da natureza física que nos foi dada por Deus. Eu vou resumir esse ponto aqui para vocês. Todos nós, sem exceção, ricos, pobres, famosos e pessoas que não são famosas, todos nós nascemos e quando nós nascemos, nós somos levados a ser completamente dependentes dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. Gente, todos vocês. Se não tivesse alguém que nos desse comida, que nos desse bebida, que limpasse a gente, que nos desse banho, que cuidasse para a gente não cair e bater a cabeça, nós não passaríamos do primeiro mês, da primeira semana, os primeiros 3 dias, 5 dias. Um bebê, se não tem ninguém para dar comida, como sobrevive? Então, todos nós nascemos dependentes. Aí a vida vai passando e na sequência, conforme a gente cresce, nós nos tornamos responsáveis por promover o mesmo na vida dos outros. Seja na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, ou até mesmo dos nossos pais, mães, avós. Ou seja, a gente sai de um lugar de completa dependência e chegamos num lugar onde outros dependem da gente. Agora, no final, de uma forma ou de outra, a não ser que você viva uma experiência aí diferente, como Elias, né, e seja arrebatado aí, como Enoque, ou que você sofra uma morte trágica e repentina, mas naturalmente nós vamos ser levados também para um ambiente onde a gente vai ter que depender do cuidado de outros de novo. Os nossos filhos cuidarão de nós na nossa velhice. Ou seja, gente, existe um ciclo natural na dependência. Eu vou citar aqui a minha mãe, eu acho que ela não está aqui nessa sala, mas tem uma frase, a Cacá está aqui, não me deixa mentir, que ela diz muito. A gente fala assim, mãe, a senhora vai viver até os 100 anos, fica sossegada. Ela, Deus me livre viver até os 100 anos. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero que vocês fiquem tendo que... Eu não quero depender de ninguém. Eu quero viver até o dia em que Jesus me permita cuidar de mim mesma e depois ele pode me levar. Existe, lógico, um carinho, né, da parte dela, é nobre o desejo dela, mas eu não quero ficar numa situação em que eu tenha que depender dos outros. Mas ela vai precisar entender que o ciclo de vida natural é voltar para a dependência. Por quê? Porque o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Esse é o plano de Deus. Gente, eu quero ler com vocês um texto que não está aqui. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em João 21. Evangelho de João 21, capítulo 21, versículo 18. Olha só o que diz. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. Essa é aquela cena clássica, né? Onde Jesus fala, Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus segue dizendo, João 21, 18. Eu digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vão para o médico. Eu não quero ir para o médico. Vão para o médico. Mas eu não vou, ninguém me tira daqui, vai. Ah, você vai. Ou vai por bem ou vai por mal. E aí vai, arrasta e leva para o médico. Vai ficar em casa, é pandemia. Não, eu vou para a rua. Não vai. Eu tranco o portão. Gente, a gente viu umas cenas engraçadas na pandemia, né?
Os velhinhos querendo ir para a rua de qualquer jeito e a gente via gente filmando o velhinho querendo pular o portão. Não vai. Por quê? Porque essa realidade que Jesus falou vai alcançar a todos nós. Quando a gente é novo, a gente coloca a roupa e vai para onde a gente quiser. No final das contas, não. E aí aqui eu quero ir além. Gente, Deus não chamou a gente para sermos dependentes só fisicamente uns dos outros. Deus nos chamou para sermos dependentes em todas as instâncias uns dos outros. Não foi à toa que Paulo, lá em Romanos 12, ele vai falar que nós somos a igreja, que nós somos o corpo de Cristo. Gente, deixa eu trazer uma informação importante aqui para você. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu não vou mais para a igreja, porque eu sou o corpo de Cristo. Não, a Bíblia nunca fala que você é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Na coletividade, nós somos o corpo de Cristo. Sozinho, ninguém é corpo de Cristo. Porque no corpo nós estamos ligados, existe uma interdependência. Eu dependo de você, que depende de mim, que depende da pastora Mara, que depende da Vó Ivone, que depende da Cacá, e um dependendo do outro. Nós estamos ligados, nós somos o corpo de Cristo com um monte de dons, com um monte de talentos, com um monte de funções. Acho que todo mundo aqui já assistiu um filme onde um grande criminoso, o cara mais terrível de todos, o maior ladrão do mundo, aí ele chega e vai preso. Isso acontece com muita frequência. Quando ele é preso, se ele não se comporta na prisão, sabe o que acontece? Ele não toma tapa no rosto, ele não apanha, ele não fica sem comer, não, ele é mandado para solitária. Por que será que o pior castigo para o pior criminoso é a solitária? Porque nós não fomos chamados para viver sozinhos. Nós não fomos criados. Eu vou mais profundo aqui, não é só chamado, não. Nós não fomos criados. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, alguém para compartilhar a vida com ele. Irmãos, quantos aqui já conheceram ou conheceram Jesus por conta de outra pessoa? Sabe o que aconteceu com a minha família? Nós conhecemos Jesus por causa do meu tio. E quantos de vocês também não viveram essa mesma experiência, sabe? Eu conheci Jesus por causa de não sei quem. Até quem nasceu num lar cristão conheceu Jesus porque alguém, em algum momento da história, trouxe Jesus para dentro da sua casa. Sabe o que significa? Que para salvação nós precisamos dos outros. Pastor, só Jesus salva, por intermédio de outros. No mínimo, por intermédio do Pedro, do Mateus, do Lucas, do João, dos evangelistas, do Tiago, do Paulo, até chegar em nós. Outra coisa, a construção da nossa família, ninguém constrói família sozinho. A construção da nossa família é debaixo de dependência. Os nossos ministérios só existem porque existem para servir os outros. Porque um dia nós também fomos servidos. No fim das contas, irmãos, é impossível a gente ser cristão sozinho. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu acho que esse é o grande problema desse movimento dos desigrejados. Porque eles querem viver, eles dizem que amam Jesus, e eu não duvido, quem sou eu para duvidar do amor de alguém por Jesus? Mas é difícil entender alguém que ama Jesus, ama o cabeça e não ama o corpo. Não é? Então, é impossível ser cristão sozinho. Eu falei isso no nosso culto no domingo, na das Santos, e quero repetir aqui. Ninguém precisa dizer, ninguém aqui é criança para saber que a igreja às vezes fere. Pessoas ferem pessoas. Pessoas machucam pessoas. Mas deixa eu dizer uma novidade para você, que talvez você não saiba. Do mesmo jeito que as pessoas ferem às vezes, Deus vai usar pessoas para curar pessoas. Esse é o plano dele. É machucado de um lado, mas é cura do outro. E isso tudo acontece na comunidade. Segunda coisa, vão anotando aí, hein, gente? Comentários, perguntas aí, para a gente falar lá no final, tá bom? Segunda coisa, Jesus nos deu exemplo de dependência. Olha só, Jesus provou da dignidade da dependência. Nasceu como um bebê, dependente dos cuidados da mãe. Precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, sendo perfurado, esticado, incapaz de se mover.
Eu espero que eu não choque vocês com o que eu vou dizer aqui, por favor. Mas a gente fala muito sobre o Jesus que cura, que salva, o Jesus que multiplica, que faz milagre, que ressuscita. Mas, irmãos, a gente fala muito pouco sobre o Jesus que fazia cocô. O Jesus que precisava ser limpo. Ou será que não? Ah, não, Jesus não fazia. Fazia sim. O Jesus que andava com passos em falso e precisava do José ali ficar do lado para ele não cair e bater a cabeça. Ou Jesus nunca foi um bebê? Deixa eu ver o chat aqui. Mas não pode? Em nome de Jesus? Eu me resolvo com ele quando eu chegar lá. Me resolvo. Sabe, eu fico imaginando a dependência de Jesus. Imagina Jesus precisando de alguém para dar banho nele. E aí ia lá a Maria e dava banho em Jesus. E aí Jesus pegava alguma coisa como... Enfim, a dependência de Jesus. Imagina o próprio Deus encarnado, incapaz de se alimentar. Isso é muito forte. E para mim, Jesus está dando o exemplo de que nós não somos menores por sermos dependentes uns dos outros. Não existe indignidade na dependência. Pelo contrário, se o próprio Deus se fez dependente, a gente pode acreditar que existe grandeza em sermos dependentes uns dos outros. Olha só o que a Júlia falou. Eu olho para o meu bebê e penso em Maria fazendo o mesmo que eu ao cuidar de Jesus, bebê. Exatamente. É isso. Obrigado, Júlia, por me salvar dessa aí. Senão eu ia dormir na sala. E aí eu olho para a nossa geração e a impressão que eu tenho... Vou dar um exemplo para vocês. No último sábado, a gente participou de uma gravação, que vocês vão descobrir aí mais para frente. E aí estava dentro do carro eu, a Cacá e o pastor Ferreira. E aí a gente falou, muita fome, meu Deus do céu. Aí o pastor Ferreira, também estou com fome, vamos parar no McDonald's. A gente passou no McDonald's, aí na hora de pagar, eu pegando meu cartão, o pastor Ferreira falou, não, eu vou pagar. Aí ficou aquela, não, pastor, eu vou pagar. Não, eu vou pagar, e tal. Beleza, pastor, então paga o senhor, em nome de Jesus. Pagou. Gente, como é difícil. Não sei para vocês, mas para mim é difícil receber. É mais fácil dar do que receber. Pelo menos para mim, o meu perfil. E quando eu olho para a nossa geração, a impressão que eu tenho é de que a gente vive uma geração que tem dificuldade de receber ajuda. É óbvio que eu não estou dizendo que é bonito a vida de alguém. Nossa, como é gostoso. Nossa, que tranquila a vida de alguém que depende de ajuda por anos. A gente sabe que não é. Mas a ação de Jesus de vir para a Terra dependendo por completo dos outros mostra que a dependência não diminui a gente. Se a dependência foi adequada para o Criador de todas as coisas, talvez ela seja adequada para a gente também. E eu quero fechar com essa frase. Embora a independência seja apropriada em algumas circunstâncias, a dependência é a postura mais característica do verdadeiro discípulo radical. Deus pode usar a dependência gerada em nós, por todas as experiências que vivemos, para causar em nós um profundo crescimento e amadurecimento, em caráter, humildade e amor. Gente, a independência faz parte da vida, mas nunca uma independência completa. Houve um dia em que eu precisei sair da casa do meu pai, eu me casei, hoje eu pago as minhas contas, eu vivo uma vida independente até a página 2, porque ele não deixou de ser meu pai. Minha mãe não deixou de ser minha mãe. Existe uma dependência independente. É uma dependência que não retira a minha maturidade, que não retira as minhas responsabilidades. Por isso, o meu convite nessa primeira parte de hoje é para que a gente mude a perspectiva sobre a qual a gente olha o que acontece com a gente. Ei, talvez você está na fase de receber ajuda. E qual o problema? Quem nunca viveu uma fase onde precisou receber ajuda? Tem alguém aqui que pode dizer, não, nunca precisei. Ah, não, desde pequeno, nunca. Eu já precisei de ajuda, já precisei de dinheiro para pagar a conta e eu não tinha. Então, se você está vivendo uma fase como essa, isso não te diminui. Em nome de Jesus, quem sabe você entrou aqui nessa noite para ouvir isso.
Uma fase como essa não te diminui. Pelo contrário, Deus está usando isso para trabalhar para o seu crescimento, para que o nosso caráter seja moldado, para que a gente descubra que nós não somos completos sozinhos, que a gente precisa uns dos outros. Porque um corpo só é completo quando está todo mundo trabalhando em sincronia. Quem sabe, isso pode doer, mas é melhor doer agora do que a gente se perder lá na frente, né? Quem sabe Deus está trabalhando para a gente parar de ser arrogante um pouco, de ser autossuficiente, para a gente descobrir que o caminho do evangelho é um caminho de humildade, que existe grandeza na dependência. Porque talvez hoje você é aquele que recebe, mas amanhã você pode ser aquele que entrega. Talvez hoje você está na posição de quem recebe, de recebedor, mas amanhã Deus pode te usar como um doador. E essa é a beleza do evangelho. Que Deus nos guie nesse caminho de dependência, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não contem para o pastor sobre o exemplo de Jesus, tá bom? Fique entre nós. Segunda e última característica de hoje, para um discípulo radical, e essa aqui, irmãos, ó, fiquem comigo, hein? Em nome de Jesus, porque isso aqui vai fritar os nossos miolos, hein? É a morte. O texto base é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. A oitava e última característica, então, do discípulo radical é a morte. E, gente, é impressionante como a vida e a morte normalmente fascina as pessoas, né? A gente não tem dúvida de que está vivo. Acho que ninguém aqui tem dúvida, está todo mundo vivo, tudo certo, beleza? Só que a gente também não tem dúvida de que a gente vai morrer um dia. São dois fatos inegociáveis com os quais a gente tem que lidar e com os quais a gente tem que concordar. Pode ser ateu, budista, espírita, evangélico, católico, independente da sua crença, da sua religião, do seu poder financeiro, não tem como negar que nós estamos vivos e um dia a gente vai morrer. A questão é que, para nós, cristãos, o buraco é ainda mais embaixo. Por quê? Olha só, gente, o cristianismo ele oferece vida. Vida eterna. Vida em abundância. Porém, ele deixa sempre claro que a estrada para a vida é a morte. Ou seja, é vida por meio da morte. E vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. E a perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para ela. Eu quero repetir essa última frase. A perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para ela. Isso é maravilhoso, porque, em resumo, gente, o que a Bíblia faz é justamente colocar diante de nós tudo que existe de mais impressionante, tudo que existe de mais desejável. Então a Bíblia fala: olha, tem um lugar sem choro, um lugar sem tristeza, um lugar sem perda, um lugar sem dor, um lugar sem cansaço, sem pandemia. Só que a Bíblia, ao mesmo tempo, vai enfatizar que o caminho para viver essa vida é justamente através da morte. Vocês estão aqui comigo, amém? Olha só, gente. Nós somos o povo que nasce e morre fisicamente. Tudo bem, até aqui normal. Todo mundo morre, nasce e morre fisicamente. Mas nós temos um plus a mais, porque nós somos o povo que nasce morto por causa dos nossos pecados. Certo? Porque a Bíblia diz, o próprio salmista vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. E o texto que a gente vai ler daqui a pouco, né? O salário do pecado é a morte. A gente nasce morto em pecado, todos nós. E aí, conforme a gente caminha e a gente conhece Jesus e a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe vida, porque a Bíblia diz lá em 1 João que quem tem Jesus tem a vida. Então, nós saímos de um ambiente, de uma situação de morte espiritual. Nós recebemos Jesus, então nós recebemos vida espiritual. E aí, nesse percurso, quando a gente recebe vida espiritual, a gente tem que morrer todos os dias para o pecado, para o nosso eu, para as nossas vontades, para que só assim a gente conquiste a vida eterna em Cristo Jesus.
Ou seja, nós somos um povo que nasce morto, recebe Jesus e vive. E aí a gente tem que morrer todos os dias para os nossos pecados para ter a vida eterna em Cristo Jesus. Ficou confuso? A gente vai ver isso agora na prática. 3 áreas em que esse paradoxo se faz presente na vida. Primeiro, quando a gente fala sobre a salvação. Existe vida e existe morte na salvação. Antes de tudo, antes de ler o texto que está aí na tela, normalmente a gente vê salvação ligada à vida, né? Porque normalmente alguém é salvo para viver. Por exemplo, quando o Homem-Aranha ele salva a Mary Jane, ele salva ela da morte. Então ela está caindo, ele vai lá e pega ela e ele salva. Olha, ele salvou, então ela vai viver. Né? Isso que os super-heróis fazem nos filmes. E aqui, espiritualmente falando, o Paulo escreve que o dom de Deus é a vida eterna. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz isso. O dom de Deus é a vida eterna. O presente de Deus para o mundo é a vida que ultrapassa o limite do tempo humano. O evangelho é sobre isso. E aqui um parênteses, né? Muitas pessoas nos tempos de Jesus se enganaram, pensando que Jesus estava falando de uma vida só sob a ótica humana. Lembra dos caminhantes de Emaús? Jesus aparece para eles, eles estão tristes, chateados, e aí Jesus fala, o que vocês estão chateados aí, meu? Eles falam, você é o único que não sabe. Jesus, ele veio, a gente pensou que ele ia ser o rei, que ele ia organizar a nossa vida aqui na terra, ele ia restaurar o reino aqui para Israel, mas já é o 3º dia, ele morreu. A perspectiva daqueles homens estava numa vida terrena, completamente terrena. Quando, na verdade, o próprio Jesus e o Evangelho vai dizer que a perspectiva que a gente tem que olhar é uma perspectiva de eternidade. Aquele que recebe Jesus vai morrer nessa terra, mas vai se encontrar com Jesus na eternidade. E aqui é o X da questão. Porque para que a gente viva a vida eterna, a Bíblia vem dizer que a única maneira de pagar esse pecado, pagar os pecados da humanidade, era com a morte. Então, se há pecado, só há perdão de pecado através de derramamento de sangue, certo? E aí a gente vai enxergar isso ao longo de todo o Antigo Testamento. O animalzinho sendo morto no templo. Por quê? Porque só há remissão de pecado com derramamento de sangue inocente. O animal é inocente, e aí a gente já sabe, né, toda a história do que acontece ali no templo e tudo mais informações, a da Ecology. Mas para nós aqui, a ideia é de que a gente precisa de alguém que morra para que o pecado seja perdoado. E aí eu quero ler o texto que está aí na tela para vocês. Se nós tivéssemos que morrer por nossos pecados, seria o fim. Assim, Deus veio a nós em Jesus Cristo, tomou o nosso lugar, se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. E foi isso, o cerne do que chamamos de salvação, que nos fez estar vivos para Deus, vivos por intermédio de sua morte. Em resumo, gente, a nossa morte não ia ter valor para romper com o poder do pecado. Então, Jesus tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, para que justamente esse pagamento através de Jesus nos trouxesse vida diante de Deus. Agora, aqui talvez esteja o ponto mais importante, porque a morte de Jesus, ela não pode trazer benefício nenhum para nós, a não ser que a gente reivindique esses benefícios. Pastor, não entendi. Eu te explico. Digamos que você tem uma dívida de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. O pastor Sérgio até conseguiria pagar. Eu não tenho condições de pagar uma dívida de 3 bilhões de reais. Aí Jesus chega para a gente e fala assim, Diego, beleza, você tem uma dívida de 3 bilhões, fica tranquilo, eu assino o cheque e quito a sua dívida, se você quiser. Eu tenho 2 caminhos, eu posso dizer, Jesus, eu não quero, não paga a minha dívida, deixa a dívida aqui. Então, tudo bem. Ou eu posso dizer, Jesus, o cheque está assinado, não está? Tá, o cheque está aqui assinado, se você quiser eu te entrego. Jesus, me entrega, porque eu não tenho condições de pagar essa dívida por mim mesmo, eu preciso que o Senhor intervenha em meu favor. Gente, essa é a ideia de aceitar a Jesus.
A gente tem evitado falar, né, usar esse termo aceitar Jesus, porque às vezes pode soar meio, nossa, Jesus, você aceita Jesus, não é Jesus que te aceita? Nesse sentido aqui, nós aceitamos o pagamento da dívida que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós estamos dizendo, Senhor, eu recebo esse pagamento em meu favor, porque eu não tenho condições. É por isso que Jesus diz no final, olha, está consumado, a dívida está paga. Agora a única coisa que você precisa fazer é receber esse pagamento. Está aqui, o cheque está assinado, está disponível, você só precisa pegar. E aí, quando a gente faz isso, a gente se torna participante da morte de Jesus e da ressurreição. Como? Quando a gente decide seguir a Jesus, quando a gente decide se batizar nas águas, reconhecendo o sacrifício de Jesus por nós, quando a gente se santifica todos os dias, lutando contra o pecado. E tudo isso foi de graça. Somos vivos para Deus por meio da morte de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, onde a vida e a morte caminham aí na nossa vida diária, é no discipulado. Olha o texto. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Gente, se a gente vivesse nos tempos de Jesus, esse texto faria muito sentido, muito mais sentido para nós do que já faz. Por quê? Porque no tempo em que Roma dominava a Palestina, se a gente tivesse lá e a gente visse um homem carregando uma cruz nas costas, a gente não ia precisar perguntar o que ele estava fazendo. Porque soa estranho mesmo, né, meu? Tomar a minha cruz e seguir a Jesus, hoje, literalmente falando, não faz sentido. Mas nos tempos Jesus fazia. Porque alguém que está carregando a sua cruz no meio da rua já é reconhecido automaticamente como um criminoso condenado a caminho da execução. Porque era assim que funcionava. O cara que está carregando a cruz no meio da rua, ele é um criminoso que está carregando até a crucificação. Foi essa imagem dramática que Jesus usou para representar a nossa autonegação. Se a gente segue Jesus, existe só um lugar para onde nós estamos indo: o lugar da morte. O lugar da morte. Tem um teólogo extremamente famoso, é um dos meus preferidos. Eu vou escrever o nome dele aqui no chat para você poder pesquisar mais sobre ele, tá bom? Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Isso aí. Tá aí, pesquisa sobre ele, compra os livros que existem sobre ele aí, que você vai se dar bem, vai te abençoar, pode ter certeza. Esse cara, um dia, ele disse uma coisa, ele falou assim, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Simples. Quando Jesus convida um homem, quando Jesus chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo Ferreira antes de começar aqui o estudo, e eu falei para ele que quando eu olho para o evangelho que algumas pessoas, alguns pastores, alguns coaches têm pregado, é absurdo. É absurdo, porque não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Tem gente aí pregando que se você segue Jesus, você não tem mais dívida, você vai comprar 2 casas, você vai ter empresa e você vai sair da pobreza para a riqueza em 3 meses. E se você não sair, é por falta de fé. Eles estão vendendo um evangelho que Jesus não falou, porque Jesus falou assim, você quer me seguir? Não é dinheiro, não é riqueza, não é prédio, não é apartamento, não é casa própria. Você vem para morrer, para receber a vida eterna depois. E mais, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz que a gente tem que tomar nossa cruz todos os dias. E aí eu quero falar de novo da minha pregação do último domingo lá na 10 Santos. Porque eu vejo pessoas vivendo um evangelho mais social do que espiritual.
Sabe gente que quer fazer da igreja um clube? Ah, mas eu venho aqui todo domingo, eu trago a minha Bíblia, eu dou meu dízimo, mas é só isso? E a cruz na segunda-feira? E a cruz na terça-feira? E a cruz na quarta-feira? E o abrir mão de alguma coisa que desagrada a Jesus? Gente, não sei se com vocês é igual, mas tem muitas coisas que eu gosto, que eu quero fazer, que desagradam Jesus. Será que é só comigo? Comigo e com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo falava: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço toda hora. Tem coisas que eu não posso fazer, não porque eu não quero, mas é porque desagradam a Jesus. Isso é básico. Ah, mas você não faz porque é pecado. Não, eu não faço porque desagrada a Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala, lá em Gálatas 2:20, que nós já estamos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós. Eu estou colocando aqui no coletivo. Cristo vive em nós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a minha vida é de Jesus. As minhas vontades são as vontades de Jesus. Os meus relacionamentos são aqueles que agradam a Jesus. Eu faço o que Jesus manda. Eu vivo o que agrada a Jesus. Esses tempos atrás, tinha uma jovem na nossa igreja, em Santos, que estava num relacionamento que desagradava a Jesus. Mas agradava ela. Agradava o coração dela. Agradava o corpo dela. Agradava as emoções dela. Agradava a carne dela. Qual que é a decisão? Entre agradar ela e agradar Jesus? Agradar Jesus. Entre me agradar e agradar Jesus? Gente, pensa aí, se você tivesse condições hoje de receber uma, um dinheiro de corrupção de 2 milhões. Resolvia a vida, não resolvia, não? A minha resolvia. Mas pode agradar a gente. Se desagrada Jesus, não serve. Tem gente perdendo salvação porque quer mais agradar a si do que agradar a Jesus. Quando nós nos encontramos como servos de Jesus, e aqui eu quero ser bem honesto. Gente, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça para a gente seguir Jesus, não. Ninguém. Se fizeram com você, pode sair, não tem problema. Se alguém falou, você tem que seguir Jesus, você tem que ser cristão, e você veio por medo, você veio porque senão iam te matar, esquece esse negócio. Ninguém obrigou a gente a estar aqui, ninguém obrigou a gente a seguir Jesus, ninguém obrigou a gente a obedecer o que a Bíblia diz. Então, se nós escolhemos de maneira livre, o mínimo que a gente tem que fazer é tomar a nossa cruz e seguir Jesus todos os dias. Vai doer? Vai. Por isso que é tomar a cruz, né? Senão Jesus falava, toma sua pluma, toma sua pena. Não, toma a cruz. Vai doer. Mas no final, essa morte de hoje gera vida eterna. Louvado seja Deus. Terceiro e último. A vida e a morte fazem parte da missão. Olha o texto. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus, mais uma vez, está usando a linguagem da vida e da morte. E ele está enfatizando que a morte é o caminho para a vida. Gente, se Jesus não morresse, a gente não tinha vida eterna. O evangelho não ia ser expandido para nós. A morte é vista por Jesus como o caminho para a frutificação. Jesus está dizendo, a semente cai na terra. Ou ela morre, ou ela vai ficar sozinha. E cá entre nós, uma semente que cai na terra e não morre é inútil. Para quê? Que serve uma semente que cai na terra e não dá fruto? É inútil, serve para nada. A menos que ela morra. Se ela não morrer, ela permanece sozinha, mas se ela morre, ela se multiplica. Foi assim com Jesus. A morte de Jesus multiplicou o evangelho para nós. E deve ser assim também na nossa vida diária.
Eu acho maravilhoso como os discípulos eles tinham uma facilidade tão grande de se colocar à disposição para morrer, sabe? E aqui eu não estou falando de outro, estou falando de morte física mesmo. Tem um texto, eu não me lembro onde está agora, onde Paulo ele fala assim, ó, eu vou para a cidade e tal. Aí o pessoal fala, não, Paulo, não vai não, cara. Não vai, Paulo. Se você for para lá, você vai morrer. Eles vão te matar. Na última vez que a gente veio de lá, eles falaram que se você pisasse lá. E aí Paulo fala, tá, e qual o problema? Qual o problema de morrer? Isso é um problema para vocês? Para mim não é. O morrer para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Tá tranquilo. Aí eu olho, gente, e vejo essa disposição de Paulo, de Pedro, de Tiago. Eu separei aqui uma história de um cara chamado Policarpo de Esmirna. Pesquisem depois também. Policarpo de Esmirna. A história vai dizer que ele tinha 86 anos de idade quando colocaram, né, uma faca no pescoço dele e falaram assim, cara, nega Jesus. Nega Jesus e a gente deixa você viver. Nega Jesus. Nega esse Deus que você segue aí e a gente deixa você viver. E aí o Policarpo de Esmirna disse assim, negar Jesus? Negar Jesus? Eu sirvo Jesus há 86 anos. E há 86 anos Jesus é bom para mim. Há 86 anos Jesus é fiel. Há 86 anos Jesus cuida de cada detalhe. Como eu poderia negar Jesus? Não dá. Pode me matar, não tem o que fazer. E aí eu vejo um homem como esse, histórias como várias que a gente conhece. Talvez o que está faltando para nós, talvez seja a disposição de morrer por aquilo que a gente acredita. Eu olho para os talibãs. Gente, eu sei que é horroroso o que acontece, é cruel, é triste, é todas as palavras ruins aí que você puder trazer. Mas que é impressionante a facilidade com que esses caras têm para morrer por aquilo que eles acreditam, é impressionante. O que tem que fazer? Tem que explodir um carro comigo dentro e sem problema. Não tem crise. O que tem que fazer? Jogar um avião num prédio? Agora ou depois? Não, semana que vem. Tá bom. Sem crise. E nós? Sabe? Será que a gente está disposto a sofrer pelo Evangelho de Jesus? Sofrer mesmo. Porque no tempo que a gente vive, a gente já está sofrendo. Porque a gente diz, olha, para nós, lembra da primeira aula que a gente falou sobre o discípulo radical? Olha, para nós cristãos, e eu estou encerrando, tá, gente? Para nós cristãos, casamento é homem com mulher. E aí a sociedade fala, não, casamento pode ser o que você quiser. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, homem com bicho. Não? Por quê? Por que tem que ser isso? Por que tem que ser o que você acredita? Por que tem que ser o que a sua fé diz? Não, a sua fé não domina o mundo. E será que a gente está disposto a sofrer esse tipo de coisa por Jesus? Será que a gente está disposto a ser xingado, a ser mal visto por defender a nossa fé, a sofrer perseguição religiosa? Porque a história da igreja ela é fundamentada no sofrimento dos cristãos. Vai pesquisar sobre a história da igreja. Ela é construída em cima do sofrimento das pessoas, dos cristãos que sofriam por causa da sua fé. Eu quero ler com vocês, ler para vocês aqui um pedaço do livro para caminhar para o fim dessa aula. Página 102, para quem tem o livro. Olha só o que diz. A história de um homem chamado Adoniram Judson. Adoniram Judson, de Myanmar, antiga Birmânia. Prestem atenção, gente, nessa história. Quando ele foi pedir a sua futura esposa Anne em casamento, ele disse a ela, me dê a sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Gente, eu já quero parar aqui. Se eu falo isso para Cacá, me dê a sua mão para irmos para as selvas da Amazônia para morrermos por amor de Jesus. Você está pedindo em casamento para morrer já assim, logo de cara? Calma. Mas não, ela aceitou. Eles chegaram a Rangoon em 1813 e imergiram na língua e cultura birmanesas.
Gente, somente depois de 6 anos, Adoniran sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão, e somente depois de 7 registraram o primeiro convertido. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. Também escreveu folhetos, o catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês que ainda está em uso. Os seus sofrimentos foram intensos. Ele ficou viúvo 2 vezes. Ele perdeu 6 filhos durante a vida. Ele e a família eram constantemente assolados por enfermidades. Durante a guerra anglo-birmanesa, suspeitaram que Adoniran fosse espião e ele ficou quase 2 anos preso, suportando as amarras, o calor e as condições precárias. Em 37 anos de serviço missionário, ele voltou ao seu lar nos Estados Unidos apenas uma vez. Apesar disso, como resultado de sua morte e sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito. No primeiro domingo após sua chegada a Minamar, em 1813, ele e Anne fizeram a ceia do Senhor juntos, porque não havia outros cristãos para convidar à mesa. Entretanto, quando ele morreu, 37 anos mais tarde, em 1850, ele deixou mais de 7.000 birmaneses batizados em 63 igrejas. Agora, calcula-se que existam mais de 3 milhões de cristãos em Minamar. É isso. Será que a gente está disposto a enfrentar os percalços da vida para que o evangelho avance como avançou na Birmânia, através de Adoniran Judson? Eu espero, não sei na verdade, né? Não sei o que o futuro nos reserva, mas eu acho que a gente não chega num nível de sofrimento como o dele. Viúvo 2 vezes, perder 6 filhos, ficar preso, demorar 6 anos para fazer o primeiro culto. Mas, quem sabe, se a vida fosse um pouco mais difícil, a gente valorizasse um pouco mais, a gente valorizaria um pouco mais o poder que o evangelho tem de transformar a sociedade. Nós temos observado, então, 3 áreas em que encontramos princípios paradoxais da vida por meio da morte: salvação, discipulado e missão. Em cada caso, devemos considerar essas 2 características, a morte e a vida. Por um lado, não devemos subestimar a glória da vida que nos é oferecida no Evangelho. Por outro lado, não devemos atenuar o custo da morte que nos leva à vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal dos discípulos radicais. Que Deus nos ajude, irmãos, na construção de uma vida radical, de amor, de paixão, de entrega por Jesus. Esse é meu desejo. Espero que esse estudo, que foi oferecido mais uma vez pelo College, tenha feito sentido para a sua vida, para a sua caminhada. Compartilhe com outras pessoas isso que você aprendeu e que no final da nossa vida nós sejamos encontrados entre discípulos radicais, não discípulos conformados, gente que se conformou com o mundo, não. Mas que as pessoas olhem e falem, esse ali viveu e morreu por aquilo que acreditava. Esse é meu desejo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom demais, bom demais. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Mande aí no chat, por favor. Tá bom? Vou dar aí um minutinho para você fazer isso. Mais uma série maravilhosa. Deixa eu contar para vocês. Semana que vem, começamos um novo estudo. Eu não posso dar muitos spoilers, mas vou dizer só uma coisa. A gente vai estudar um livro do cara que ele idealizou o Summit, né? O pastor Bill Hybels, um dos grandes líderes da história da humanidade. E a gente vai ler a gente vai estudar um dos livros desse cara, tá bom? É isso, gente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada. Domingo a gente se encontra. Tem um comentário aqui. Indo para o segundo ponto, dependência. A questão da salvação individual seria algo enganoso? Hoje algumas pessoas são arrogantes por não aceitarem a irmandade, às vezes se recusam até mesmo a vida espiritual. Seremos nós capazes de salvar a nós mesmos? Boa pergunta, Felipe. Eu acho que quando a gente fala de salvação individual, a gente fala no sentido da responsabilidade.
no sentido de que a responsabilidade por trilhar um caminho de santificação, a decisão por Jesus, o batismo, a própria santificação é uma decisão individual. Eu não tenho como dizer para a Cacá, olha, você tem que ser salva, você tem que aceitar Jesus. Não, ela vai dizer, cara, a salvação é individual. Eu tenho que tomar essa decisão. Agora, a prática da vida cristã é uma prática coletiva. É impossível vivermos o cristianismo sozinhos. Agora, de fato, a salvação é algo individual. A decisão pela salvação é algo individual. É isso, irmãos. Que Deus os abençoe. Nos vemos domingo, então. Para quem é do Ipiranga, 9, 11, 18. Para quem é de Santos, 11 da manhã. Para quem é de São Bernardo, 9 e 11. Para quem é do Colorado, 9 e 11. E para quem é da DAI Online, 11 horas da manhã. Nós vamos ter um domingo muito especial. Os pastores, todos nós, eu, pastor Ferreira, pastor Soeiro, Samuca, nós estamos preparando uma mensagem bem específica. Enfim, essa eu não posso dizer mesmo. Não posso dizer, mas vocês precisam estar, não percam, porque vai ser uma mensagem marcante para a nossa igreja, tá bom? Culto Flores no sábado, e as mulheres aí, em todas as nossas localidades, às 19h30, e os homens, né? O que a gente vai fazer? Vai ter que assistir a Champions League, né? Fazer o quê? Fazer o quê, Jack? As mulheres vão estar lá, a gente assiste a Champions League, enfim. E o culto dos homens está chegando. Chega! Deixa eu orar por nós, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna, seu amor é grande, não tem fim, e nós somos gratos pelo privilégio de poder estudar ao longo desse último mês sobre pontos tão cruciais para a nossa vida, Pai, em dias onde as pessoas estão menosprezando e se desfazendo de conceitos importantes. A gente veio aqui para uma sala de Zoom para dizer que existem coisas inegociáveis para nós. Nos ajude nesse caminho, não deixe que a gente negocie mesmo, que a gente tome a nossa cruz, que a gente viva o evangelho como o Senhor espera que a gente viva, Pai, para a glória do seu nome. Guarde a nossa vida, guarde a nossa noite, nos dê um tempo de descanso, cuide da nossa família e da nossa igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Boa noite, tamo junto. É nóis. Tchau.